Organizações da sociedade civil lançam em evento em formato virtual uma rede com o objetivo de superar a crise da mobilidade no Brasil e lutar para que ela seja um meio de garantir mais democracia e acesso a direitos sociais. É a coalizão Mobilidade 000. A ideia é lançar também o primeiro produto do coletivo, uma proposta de uma política pública para a criação do SUM, que é o Sistema Único de Mobilidade. Ele deve seguir o modelo de Sistema Único que já existe como política pública brasileira para a saúde e assistência social. Acompanhe na reportagem de Kaique Santos. Foram 3 dias de fila. Deputados fizeram assessores se revezarem para não perder lugar na ordem de chegada a fim de protocolar pedidos de comissão parlamentar de inquérito, resumida na sigla CPI na Alesp. Segundo a oposição ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tudo em esquema dos colegas deputados aliados para protegê-lo. A oposição soube que os requerimentos e pedidos precisariam ser feitos pessoalmente apenas depois, quando vários deputados da base de governo já haviam garantido seu lugar. E os primeiros 5 deputados que conseguiram, na sexta-feira, protocolar seus pedidos de CPI foram 3 do PL, 1 do MDB e outro do PSD. Luiz Cláudio Marcolino, deputado estadual pelo PT e então líder interino da bancada do partido na Assembleia Legislativa, acompanhou. A base do governo protocolou, as suas proposições, as suas CPIs, mas a oposição também agora está protocolando, mesmo sabendo que pela ordem cronológica ou pela ordem da fila, do jeito que estava sendo estruturada, dificilmente a oposição, o PT, o PSOL, o PCdoB, a Rede, vai conseguir ter uma CPI que tenha o seu funcionamento. Nós já fizemos o protocolo, então a CPI foi protocolada assim que abriu o relógio. Nós estamos questionando, inclusive a ordem da fila, estamos aguardando a questão judicial. O processo na justiça ao qual o deputado Marcolino se refere é o que questionou o rito feito presencialmente com formação de fila dominada pelos governistas. O Partido dos Trabalhadores determinou que seus deputados saíssem da fila quando decidiu judicializar o caso na semana passada. Até o fechamento desta reportagem, ainda não havia um posicionamento sobre isso, mas o PT foi além. Na sexta, o deputado Suplicy, do partido, tentou ir atrás do seu lugar prioritário na fila usando o Estatuto do Idoso. Suplicy tem 81 anos e fala sobre a reivindicação. Nós resolvemos apresentar nesta sexta-feira o Estatuto do Idoso, o qual, por lei aprovada pelo Congresso Nacional, indica que aquelas pessoas que têm 80 anos ou mais devem ter os seus direitos prevalecidos em relação a todas as demais pessoas, inclusive aquelas de 60 anos ou mais. Houve tumulto com a proposição do deputado. Suplicy protocolou a CPI sobre o tiroteio em Paraisópolis no ano passado, durante campanha do atual governador do estado de São Paulo. Tendo eu assinado um dos requerimentos com um total de 32 assinaturas, que diz que será importante averiguar o que é que aconteceu de fato naquele episódio havido no ano passado em Paraisópolis, onde uma pessoa foi morta e onde estava presente inclusive o atual governador eleito Tarcísio de Freitas. Não teve decisão sobre o Estatuto do Idoso fazer com que a CPI de Suplicy tivesse prioridade por causa da idade dele. Se o Estatuto do Idoso não ser levado em consideração e a Justiça entender que o processo de protocolos da CPI aconteceu normalmente, a oposição deve ficar com os 4 anos da legislatura sem nenhum caso investigado em comissão, porque em 4 anos, até 2026, os primeiros casos a avançarem devem ser apenas dos deputados aliados do governo. Além do caso de Paraisópolis, eles protocolaram outros casos que podem ficar sem ser apreciados pela Casa Legislativa. O deputado Marcolino cita alguns deles. Tem a CPI da DR, da CDHU, a CPI que vai estar investigando também o monotrilho, a CPTM, as concessões
né, das linhas do metrô, que todas elas são CPIs que vai fazer um levantamento das necessidades que o povo do Estado de São Paulo tem para entender, né, os problemas que essas empresas públicas estão gerando, né, de prejuízo para a população. Então é um pouco do que nós gostaríamos que fosse protocolado. O PT ainda vai aguardar a decisão da Justiça e não pretende desistir de levar pelo menos alguns dos casos para a CPI neste período de mandato dos deputados. Kaique Santos, Rádio Brasil Atual e TVT.